Agora a mesmo. gente vai falar de uma coisa triste, que é o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Muita gente deve te perguntar, e para mim também, é cilada? É uma oportunidade? O que está acontecendo? Porque o lucro veio abaixo ali, sofrendo, o ROE caiu também. O que você acha do Banco do Brasil? Banco do Brasil, pela análise que eu fiz... Primeiro, o Banco do Brasil é um banco que está há 200 anos no Brasil. Ele já passou por todo tipo de governo que as pessoas possam imaginar. De direita, de esquerda, de cima a baixo, diagonal, de lado, hiperinflação, coisas absurdas que já aconteceram no Brasil. E o Banco do Brasil continuou ali. E há 2 anos atrás, ele deu um lucro de 40 bilhões, de praticamente 40 bilhões de reais. Um lucro parecidíssimo com o do Itaú. Então, a gente não pode esquecer que o Banco do Brasil, ele de fato, ele é feito de ciclos. Quando a gente tem um ciclo de juros alto, que aí você vê o agronegócio dando um calote maior, as pequenas e médias empresas que hoje estão dando calote, não estão conseguindo pagar as contas, estão dando um calote mais alto, o banco ele sofre, entendeu? O banco ele precisa provisionar a provisão de devedores duvidosos, é o PDD. Todo banco, na verdade, toda empresa que ela trabalha emprestando dinheiro para outras pessoas ou outras instituições, elas precisam provisionar um dinheiro que elas emprestam. Pensa assim, Carol, eu vou te emprestar, eu tenho aqui 10 pessoas que eu estou emprestando dinheiro, eu vou emprestar R$1.000 ao todo, eu vou emprestar R$100 para cada uma, eu estou emprestando 1.000, certo? Sim. E o banco, o que ele é obrigado a fazer pela lei? O Banco Central determina isso. Você está emprestando 1.000, você precisa guardar numa caixinha um dinheirinho, porque se desses 1.000 derem calote em você, você já tem que ter o dinheiro para cobrir. Sim. Então, por exemplo, se desses 1.000 que eu emprestei, sei lá... 800 te devem? Modo de dizer, 800 reais, né? 800 reais, mas aí o banco também é a falência total. Geralmente, modo de dizer, né? Essa inadimplência, ela fica ali por volta de uns 10, no máximo, 5%, 10%. Sim. Então, sei lá, eu emprestei 1.000, 100 reais vão me dar de calote. O banco, ele precisa fazer o quê? Ele precisa pegar 100 reais, deixar guardado, tipo, numa caixinha, numa poupança, e falar, esse dinheiro está aqui. Se algum dessas pessoas derem calote em mim, eu tenho o dinheiro para devolver para os investidores. Porque qual que é a questão? O dinheiro do banco não é do banco. O dinheiro é dos investidores, é da gente que empresta do LCI, no LCA, no CDB, na poupança. O dinheiro do banco, as pessoas que deixam na conta corrente sem render nada, que é o maior absurdo ainda, né? O dinheiro do banco não é do banco, é de todo mundo, é dos investidores, é da gente quem usa o banco. Sim. Como pessoa física ali que deixa o dinheiro lá. Então o que acontece? O banco, ele vai emprestar esses 1.000 não são dele. Ele precisa ter, o Banco Central estabelece, o banco tem que ter em algum lugar guardado dinheiro para se alguém der calote, se alguém não pagar, tem que ter o dinheiro guardado. E aí o que acontece quando é inadimplência desses 1.000, em vez de 100 reais virarem caloteiro, imagina que 200 reais foram perdidos no calote. Ele tem que subir o banco tem que guardar 200. Entendeu? Ele tem que subir o PDD, exatamente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Se não fosse o PDD que o Banco do Brasil tem, que é bilionário, ele poderia estar distribuindo 7 bilhões ao invés de 4 bilhões que ele está tendo de lucro. Ele poderia estar tendo um lucro muito maior e distribuindo muito mais dividendo também. Então, assim, hoje o Banco do Brasil, você percebe, ele não é um banco ruim, ele cresceu o número de clientes, ele cresceu a carteira dele, ele regulou algumas garantias, porque também isso estava super desajustado há 2 anos atrás, eles perceberam que eles tinham feito besteira. O que acontece? Quando ele vai te emprestar dinheiro, por exemplo, você é uma fazendeira. Aí você chega lá no banco e fala, olha, me empresta aí que eu quero fazer aqui a minha safra, quero fazer minha plantação de milho, sei lá. E aí você pede dinheiro pro banco. O banco, ele fala assim, tá bom, eu te empresto, só que você precisa deixar algo em garantia. Qual que era a garantia que o Banco do Brasil usava? A própria colheita da pessoa, a própria safra da pessoa. Então você ia plantar milho, aí o Banco do Brasil falava assim, se você não me pagar, eu vou aí e pego todo o seu milho. Só que o que acontecia? A pessoa plantava, às vezes a pessoa tinha perda do milho, porque não choveu onde não devia chover, ou choveu onde não devia. Ou então a pessoa falava, olha, meu milho, não sei o que aconteceu, roubaram meu milho. Ele deixou na fazenda do amigo do lado, nos silos lá do amigo do lado, guardando os grãos. Você tá entendendo? É uma garantia frágil, porque cadê? Deu errado, né? O Banco do Brasil, ele não fica com o grão da pessoa, ele não tem como controlar, ele não fica com essa posse, então ele não tem controle. E aí o pessoal tava acionando a questão de recuperação judicial, que aumentou muito no agro a recuperação judicial, Sim. que é um mecanismo que a pessoa tá devendo, só que, pago quando eu puder, eu vou ganhar pela lei, a pessoa tem direito de ir postergando a dívida dela, não conseguia exercer garantia. E aí tudo isso foi minando o lucro do banco, e aí automaticamente, quando o banco lucra menos, a cotação dele cai. Foi acontecendo isso.
Só que eles, de 2 anos pra cá, eles fizeram um baita de um trabalho que eles revisitaram todos os contratos. E qual que é a garantia agora? Terreno da pessoa, fazenda. Então o agricultor, o que ele vai falar? Eu não vou, se eu for pegar empréstimo, eu tenho que deixar o meu terreno, a minha fazenda como garantia. Ele vai querer perder a fazenda dele? Não vai. Então ele prioriza pagar o Banco do Brasil. Coisa que ele não estava priorizando. Ele estava priorizando pagar uma cooperativa, porque a cooperativa colocava a garantia da fazenda. Você tá entendendo? Então o Banco do Brasil ele voltou a ter garantias fortes, só que muito dinheiro ali da carteira de pessoas que ele já emprestou estavam com esse modelo antigo, só que agora já tá meio que limpando a carteira. E aí você vê uma Selic alta, cara, um juros extremamente alto, as pessoas não conseguem. Pagar a dívida, né? O empreendedor, o empresário no Brasil, ele é visto como o vilão, o explorador, e o governo está o tempo inteiro falando exatamente isso. O empresário é um vilão, é um explorador, ele odeia as pessoas pobres, ele odeia quem está trabalhando. Quando, na verdade, a pessoa que... 97% dos empreendedores são pequenos e médios empreendedores que tentam empregar ali. Eles não tiram de lucro mais do que a Selic. Eles não têm uma margem de lucro de mais de 15%, na maioria das vezes. Quando eles têm que pagar funcionário, aluguel, toda a operação, eles não tiram geralmente 15%, não sobra 15%. Sendo que se você investir o dinheiro hoje sem fazer nada, você tem 15% lá no Tesouro. E essa pessoa ela é vista como a vilã da história. Sim. Entendeu? E hoje, 25% das empresas no Brasil não estão fazendo de lucro o necessário para pagar as próprias dívidas. Então, tá tendo uma inadimplência gigante. E é isso tudo, eu tô falando isso por quê? Tudo isso, uma taxa de juros dessa vai matando a nossa economia. Ela vai, de fato... Sim. Por isso que a gente tava tão animado pro juros cair. Só que aí o juros não tá caindo por uma série de fatores, né? E aí a gente vê uma Tokstok, uma Nossa. Mobile, né? A Infelizmente. estrela, aquela da Suzy lá. Que tinha uma época era da Barbie. É, Né? E a gente Banco vê Imobiliário. que, né? E aquela o Autorama. Então a gente vê as empresas afogadas, né? Empresas grandes. O Mix Mateus, o Gari 11, né? Que é um fundo imobiliário. Exato. Ele tem um monte de Que a lojas do gente Mix vai Mateus. falar também dele. Então, assim, o que acontece no Brasil? Que é algo que eu fico muito chateada. O rico, ele é visto como uma pessoa arrogante. Ele não pode ser rico. Ser rico no Brasil é crime. Você não pode ser rico. Só que por que vocês enxergam dessa forma? Porque as pessoas falam assim, a gente produz pro rico. E tudo bem, é verdade. E o rico, em contrapartida, também ajuda as pessoas que produzem. Então, se a gente tem e aí nem vamos falar só do rico, temos aí os micro e médio empresários. Se eles tomba toda a cadeia que a gente tem. Se essa taxa de juros continua alta, tomba todo mundo que está atrás. Então, mesmo. hoje no Brasil, você não pode ser rico. Porque nos Estados Unidos é o contrário. Lá, os ricos se apoiam nos projetos. Porque eles falam, opa, o meu projeto aqui pode dar certo com o seu aqui. No Brasil não é assim, Di. No Brasil você tem As rico. pessoas elas não têm incentivo. Primeiro que as pessoas não conseguem ir para riqueza, porque elas ficam atoladas numa vida de pobreza, trabalhando feito cão, ganhando quase nada, com Que dá salário pena, baixo. assim, às vezes, né? Então, Pena assim, no sentido de você falar, poxa, a gente não queria isso pro brasileiro. Não, óbvio que não. Só que assim, o problema é o sistema como um todo. É um emaranhado de coisa, entendeu? Aqui as pessoas trabalham feito cão e elas não ganham quanto que elas poderiam ganhar. Como você vê em outros países que você acabou de citar, desenvolvidos. Sim. Em que a pessoa trabalha feito cão, mas lá ela consegue ter uma vida digna. Às vezes tem um carro, tem uma casa. Não é um luxo, é uma vida digna, entendeu? É uma coisa que todo mundo deveria ter. E aqui no Brasil, a gente não consegue dar condição para essas pessoas prosperarem. Exato. E aí vem o governo e, de fato, ele coloca um contra o outro. O empresário Que horrível, contra né? a pessoa que tá lá trabalhando, né? Contra o funcionário. Sendo que são fáceis de uma mesma moeda, sabe? Só existe um emprego porque existe alguém querendo empregar do outro lado. E o Sim. negócio dessa pessoa tem que dar lucro. Gente, ninguém trabalha de graça. Não existe trabalho grátis. A menos que você vá na tua igreja, que você vá em alguma instituição de caridade, que você faça a doação do teu trabalho, que você se voluntarie. Sim. Mas ninguém trabalha de graça. A verdade é essa. A gente vive num mundo que tem recurso finito, em que a gente tem que priorizar as coisas. Ninguém vai ficar trabalhando de graça. Então, pra que você vai lá pegar um dinheiro que você juntou a tua vida, 100 mil reais, pra abrir um restaurante, abrir uma pizzaria? Está dando errado a economia. Se o juros está rendendo 15%, Imposto atrás de imposto. se você vai contratar alguém, você vai ter que pagar 1 milhão de impostos a mais, a pessoa ainda pode te processar porque ela vai falar que você fez alguma coisa, porque o nível de processo... Existe uma indústria do processo dentro do Brasil, né? Eu tava até falando com a minha mãe esses dias, que ela é advogada,
Sim. Existe uma indústria de processo, né, trabalhista e coisa assim, porque existe de fato isso. A pessoa, ela sai de um banco, por exemplo, tem várias placas, você pode ver na rua. Você foi demitido do banco que você trabalhava, entre em contato, vamos processar. Existe essa indústria já para acontecer. E eu não tô falando que os bancos são santos, não. Não tô falando. O banco já até provisiona também o dinheiro porque sabe que vai ter processo. A questão não tô falando que todo chefe, que todo patrão é santo. Tem muito que é explorador. Muita gente da minha família, inclusive, trabalha em empregos que são considerados subemprego. É atendente de balcão, é portaria, é McDonald's, é isso, é aquilo. Eu sei como é que é. Não é fácil essa vida mesmo, não. É muito difícil, Mas, né? ao mesmo tempo, não dá pra ficar jogando sempre um contra o outro quando você tem o governo cobrando 27,5% do trabalhador de imposto, 40% do empresário de imposto. Tudo que você compra tem imposto. Você vai tentar comprar um carro, metade do valor é imposto. Você vai comprar um carro, você vai ter que ficar pagando IPVA. Você tem que ficar pagando IPTU do teu imóvel. E que, na verdade, o IPVA já é um imposto, né?